Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos dar algumas dicas para você que quer montar o seu PC desktop do zero. E são dicas legais que vão ajudar a você tornar o ato de montar o computador algo mais fácil e que saia da forma que você precisa e que pode pagar. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou dar dicas para você montar um PC desktop do zero. Na realidade, esse vídeo ele tem ligação direta com o vídeo que saiu no dia 18/8, em que eu fiz uma comparação de custo-benefício do qual é melhor, um PC desktop ou um notebook. Nesse vídeo, eu cheguei à conclusão que na realidade, hoje, custo-benefício, um PC desktop é muito melhor, porque na realidade ainda é mais barato que um notebook de boa qualidade. E na realidade você tem a possibilidade de fazer um upgrade, de melhorar o computador sem precisar comprar um computador novo. Na realidade você só substitui as peças, então é muito mais em conta, tem um custo-benefício melhor do que você comprar um notebook. E por isso eu estou fazendo esse vídeo para ensinar a vocês, dar dicas como vocês podem estar montando um PC desktop do zero de uma forma mais barata, em que você não gaste tanto e que permita que você possa fazer o upgrade. Então eu vou dar essas dicas para vocês. Então, como é que vocês começam? Na realidade, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente na hora de montar um PC desktop é a finalidade a qual vocês vão dar uso ao PC desktop. O que significa isso? Significa qual o tipo de máquina que vocês vão querer. Vocês vão querer uma máquina, um PC desktop para trabalho, multiuso para trabalho, em que você possa usar no trabalho, possa editar alguns vídeos, possa até jogar alguns games, sem a necessidade de vocês terem uma máquina mais robusta, que seja tipo um PC gamer ou um PC de edição de vídeo. Então, vocês vão focar numa máquina de trabalho. Agora, se o objetivo de vocês é ter uma máquina que permita que vocês editem vídeo, edite áudio, na realidade tem uma central de edição, aí vocês vão focar nisso. Agora, se na realidade você quer apenas jogar e quer ter um PC game, então vocês vão focar nisso. Então vocês têm que definir qual é a utilização que vocês vão dar para o computador, para o PC desktop que vocês vão montar. Decidiu isso? O que vocês vão fazer? Vão começar o processo para montagem. Mas para começar o processo de montagem, vocês vão ter que ver quanto de grana vocês têm para poder montar o computador, comprar as peças. E são várias peças que vocês têm que comprar. Quais são as peças que você vai ter que comprar? Placa-mãe, processador, módulo de memória, dispositivo de armazenamento, placa de vídeo, cooler, fonte de energia, gabinete. Além disso, ainda tem um monitor, teclado e mouse. Então vocês têm que ter dinheiro para comprar isso. Sendo que o monitor vocês podem comprar por fora, nessas lojas de varejo que vocês têm por aí, tipo Ponto Frio, Casas Bahia, Amazon, Submarino, Shoptime, lojas americanas. Então vocês podem comprar por ali, que vocês encontram até preços mais em conta, é um valor mais em conta, mais barato. Ou mesmo se você tem uma televisão Smart TV, aquelas de alta definição, 4K, ou não 4K, mas uma televisão que você consiga utilizar, use a televisão, entendeu? Até você poder gastar para comprar um monitor. Tem essa possibilidade, entendeu? Aí o monitor você nem gastaria, então ainda tem essa possibilidade. Teclado e mouse,
tem aí barato, você compra 12, 15, 20 reais, 50 reais, 60 reais, ou se quiser comprar um teclado mouse mais caro, entendeu? Você gasta isso, mas você tem que saber que as peças para você estar comprando são isso. Então você tem que ter a bala na agulha para comprar essas peças, quer dizer, você tem que ter o dinheiro reservado para você comprar essas peças. Então, definindo qual é a utilização, quanto vocês têm para gastar, aí você vai e as peças que vocês vão precisar gastar, beleza, você já pode começar o processo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Antes de tudo, tem uma dica importantíssima. Como eu disse no início desse vídeo e também falei no vídeo do dia 18 do 8, o PC desktop tem uma vantagem muito grande. Qual é? A possibilidade de você fazer upgrade à vontade. Você pode fazer vários upgrades mesmo. Não tem esse problema de fazer upgrade. Você pode fazer upgrade de módulo de memória, dispositivo de armazenamento, placa-mãe, o cooler, até a fonte. Você pode fazer, na realidade, upgrade de todo o dispositivo. E essa é a grande vantagem. Você não precisa comprar uma máquina nova. Então, pensando nisso, uma das peças tem que ser aquela peça de melhor qualidade, em que te permita fazer vários upgrades sem precisar trocar ela. Leva 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos sem precisar trocá-la, sem a necessidade de trocá-la, entendeu? Então, qual é essa peça? A placa-mãe. Então, tendo em vista isso, que a placa-mãe é o hardware mais importante do seu computador, você vai comprar uma placa-mãe que seja melhor, que tenha a possibilidade de você colocar uma placa de vídeo PCI Express, que tenha a possibilidade de você colocar um módulo de memória, um módulo de armazenamento SSD M2, que você possa colocar mais de um dispositivo de armazenamento, que permita você utilizar, fazer o upgrade de processadores, entendeu? Permita isso e que tenha um custo-benefício mais interessante, entendeu? Então, a placa-mãe é o hardware que você vai gastar um pouco mais, porque você quer um dispositivo, um hardware que permita você fazer o upgrade. Então, definido isso, que a placa-mãe é o hardware mais importante, você vai separar mais dinheiro para comprar esse dispositivo. Então, vamos lá. O que você vai fazer agora? Você já definiu qual é a sua máquina? Qual o tipo de máquina que você tem? Definiu quanto você tem de dinheiro. Já sabe as peças. Sabe que a placa-mãe é mais importante? Você vai definir outra coisa também é muito importante. Qual o processador que você vai usar? Porque nós no mercado temos 2 processadores. Processadores da AMD e processadores da Intel. Então vocês têm esses 2 processadores. E dentro de cada empresa tem vários tipos de processadores. Então, você tem vários tipos de processadores. Então, você vai ter que definir. Se for para trabalho multiuso, até aconselho comprar da Intel, porque a Intel tem o i3, tem o i5, tem o i7, até tem o i9. O i9 é o processador mais caro que tem no mercado atualmente, porque ele é o mais novo, entendeu? Então, você tem várias escolhas dentro do Intel. Claro que você também tem a AMD. A AMD tem vários processadores. Mas, nesse caso, eu oriento você, se for uma máquina multiuso, para trabalho, focar na Intel. Aí você tem i3, i5, i7 até i9. Aí o que você vai fazer? Você tem que ver que se a placa-mãe que você vai comprar para Intel, que é de boa qualidade, tem que ser aquela top, ela tem suporte para i3, i5, i7 e i9. Aí você vai ter que ver o socket. O socket para uma placa-mãe de suporte para todos esses processadores da Intel, no caso é o socket 1200. Você vai comprar a placa-mãe que tem um socket 1200, entendeu? Tem que ser um socket 1200 para poder botar o processador da Intel. Agora, se for uma máquina para edição, aí até o conselho, aí você tanto pode botar Intel como AMD. Pode botar os 2. Aí você tem que focar, tem o processador tem os processadores, no caso, Ryzen, que é o Ryzen 4, Ryzen 5, Ryzen 7 e o último que saiu, se eu não me engano, é Ryzen 9. Então você tem isso, aí você tem que comprar uma placa-mãe que seja suporte para a AM4. Entendeu? Tem o socket AM4. Então, se for Intel, o socket 1200, se for
AMD, o socket AM4, entendeu? Agora, se for uma máquina gamer, foca em AMD, entendeu? Aí, se for uma máquina gamer, você no máximo compra um Ryzen 4. Ryzen 4, o ideal seria um Ryzen 5, claro. O melhor de tudo é um Ryzen, o último Ryzen 9, mas isso é muito caro. Então você foca no AM4, Ryzen 4 A5. O ideal é 5. Se for uma máquina multiuso, pode ser i3, i5, i7, mas aí tem que ser o socket 1200 da placa-mãe. E se for para edição de vídeo, pode tanto ser para Intel como para AMD, que é o Ryzen. Aí você vai focar o Ryzen 4 ou 5, o Cell 5, entendeu? Então foca nisso, entendeu? Foca nisso. Então você definiu qual é o processador que você vai usar, Intel ou AMD. Definiu isso, aí a placa-mãe tem que ser, no caso, se for Intel, o socket 1200, e se no caso for AMD, o socket AM4. Beleza, definiu isso. Aí você vai definir uma coisa muito importante para o processador. Qual é o tipo de cooler que você vai usar? Gente, o ideal seria um cooler, um water cooler, um cooler com líquido refrigerante. Mas esse é mais caro. Então você compra um cooler tradicional de acordo no seu processador, um Intel ou AMD. Os melhores coolers que eu indico para vocês são Cooler Master, da marca Cooler Master, e Corsair. São os dois coolers que são melhores, entendeu? São melhores. Então, você definiu o cooler que você vai comprar. Agora você vai definir, no caso, os módulos de memória. O que orienta? Se for uma máquina multiuso, você pode botar 8 MB de memória RAM. Sim, 8 MB com os módulos de memória DDR4. Aí o ideal, você coloca 8 MB. Se for uma máquina para edição ou um PC gamer, o ideal é ter 16 MB de memória RAM DDR4. Se não puder comprar os 16 MB, você pode comprar 8 MB, não tem problema. Vai funcionar, não vai ter problema, porque você está com um processador bom, entendeu? Um processador bom e uma placa-mãe boa também. Então, não tem problema. Mas o ideal, no caso, é 16 MB. 16 MB é o ideal. 8 MB já roda. Já a máquina multiuso, 8 MB está perfeito, não precisa se preocupar. Aí você definiu os módulos de memória. O que você vai definir agora? Você vai definir o dispositivo de armazenamento. E isso é importante. Hoje nós temos no mercado duas tecnologias de armazenamento. Armazenamento convencional, que são os HDs mecânicos, os hard disks, e os armazenamentos SSD, que é o SSD normal e o SSD M2. São os dois tipos de tecnologia. O armazenamento convencional, que é o hard disk, ele é mais barato. Você vai conseguir um valor mais barato. Mas o ideal é você ter um SSD. Aí o SSD tem dois modelos. O SSD convencional e o M2, que é praticamente um chip. É o tipo um chip de memória RAM. Então, se você puder comprar o SSD, eu acho melhor. Então, você compra um SSD. Aí você tenta ver um SSD de 500 GB, entendeu? 500 GB, compra um SSD de 500 GB, entendeu? E aí você coloca no seu computador. O ideal é um SSD. Se não puder comprar o M2, compra o tradicional. Porque o SSD é melhor. O consumo de energia do SSD é menor. E além disso, ele acessa com muito mais rapidez os dados, entendeu? Num tempo menor, num tempo bem menor. Então o SSD é melhor. Se não puder comprar o SSD, sim, pode comprar o HD mecânico. Você vai comprar o HD mecânico e deixar ali, entendeu? Depois você faz o upgrade. Então você definiu o dispositivo de armazenamento. O que você vai definir agora? A placa de vídeo. O que você vai fazer? Se você está montando um computador multiuso, a placa de vídeo não precisa ser tão top assim. Pode ser uma placa intermediária até básica. Uma placa de vídeo básica, entendeu? O ideal é se você puder pegar uma intermediária.
E no mercado nós temos várias placas de vídeo, entendeu? Várias placas de vídeo com 8 GB de memória de vídeo, interface 256 bits, entendeu? Você tem isso. Nesse caso, se for uma máquina intermediária, você pode pegar 128 bits até abaixo de 128 bits, 1 GB, 2 GB de vídeo, entendeu? Você pode pegar. Agora, se for uma máquina para você estar montando uma máquina que é para edição de vídeo ou PC game, o ideal é que tenha acima de 2 GB, que seja DDR6, DDR5 a 6 e que possua 256 bits de interface 256 bits. Tenha isso, seja ideal. Claro que se você não puder comprar, você pode estar comprando uma de 128 bits, mas que seja pelo menos de 2 GB de memória de vídeo. Então você tem que focar isso. E para todas elas que tenha interface, no caso PCI Express. No caso da máquina multiuso, pode até não ter PCI Express, entendeu? Pode até não ser, se você quiser baratear mais um pouco, entendeu? Se você quiser baratear mais um pouco, mas tem que se focar nisso. E aí, você já definiu a placa de vídeo, já definiu o processador, placa-mãe, núcleo de memória, dispositivo de armazenamento e o sistema de refrigeração, que é o cooler. Você vai definir agora o gabinete. O gabinete vai de acordo com o tipo de máquina que você vai montando, mas todos eles têm que ser ATX, entendeu? Tem que ser ATX. O ideal que seriam gabinetes um pouco maiores, que tenham que tenham a possibilidade de ter, que tenham a possibilidade de ser amplos, que tenham boa respiração, entendeu? Que tenham boa respiração e que possibilite você colocar mais peças, não fique tudo preso num espaço pequeno, seja bem amplo, entendeu? Claro que o ideal seria você poder comprar aqueles gabinetes bonitos, com LED disso, LED daquilo, mas isso é muito caro, entendeu? É muito caro. Então você vai se focar na praticidade, em um gabinete que tenha linhas mais retas, que seja grande e que, como eu falei, tenha a possibilidade de você fazer upgrade, de você colocar mais peças e possa respirar bem. Então você vai se focar nisso. O gabinete tem que ser isso, entendeu? Bem, definiu o gabinete, agora vai se definir outra coisa importante: a fonte de alimentação. Para isso eu indico fonte real. Tem que ser uma fonte real. Por quê? Fonte real, existe o menor risco de você ter problemas elétricos. Elas têm a possibilidade de segurar as tensões elétricas, as variações elétricas. Então, ela vai segurar isso e não vai deixar que as variações elétricas possam queimar as peças do seu computador. Então, a fonte real é imprescindível. E uma outra coisa que você vai fazer, você vai ter que ver qual é a voltagem da fonte real. Normalmente, eu indicaria uma fonte de 500 watts. Uma fonte de 500 watts, dentro das configurações que vocês estão vendo, vai funcionar perfeitamente. Mas o ideal é você ver cada peça que você está comprando, qual é a voltagem. E aí, a partir disso, você definir qual é a fonte que você vai utilizar, entendeu? Qual é a fonte que você vai utilizar. E aí você vai fazer a montagem. Se você não tem experiência para fazer a montagem, aí o ideal é você arranjar um amigo, uma pessoa que tenha a experiência para te ajudar a fazer a montagem. Mas eu te digo, não é difícil. O ideal é você fazer a montagem com uma pessoa, um amigo que possa te ensinar. Por quê? Porque aí você vai ter a prática de fazer isso, entendeu? Vai ter a prática. Agora, uma outra dica que isso eu falo mesmo, é que os cabos que estiverem dentro do computador, prenda eles, compre aquelas fitas aquelas fitas plásticas que você prende os cabos e prenda os cabos ali para que eles não batam em nada, entendeu? Fique bem tranquilo de você precisar mexer, você mexer com tranquilidade, entendeu? Então compra isso, que isso é muito importante, entendeu? Mas sim, essas são dicas que eu estou dando como você faz para você montar um PC do zero, entendeu? E são dicas que, se você seguir à risca, você vai conseguir montar e o custo-benefício vai ser melhor. Você vai poder montar a máquina que você quer. A partir disso, mas você quer fazer o upgrade, aí você vai fazer o upgrade. Se você botou 8 megas de memória RAM no seu computador e você quer ampliar, você espera um tempo, compra outra peça e coloca ali. Ou você comprou uma placa de vídeo, não era aquela que você queria. E aí você está juntando dinheiro. Aí você juntou o dinheiro, comprou aquela placa de vídeo. Aí o que você vai fazer? Vai substituir a outra. A outra você vende para você juntar, para você poder comprar outra coisa. E assim por diante. Você vai pegando as peças que estão no seu computador, vai fazendo a troca,
vende a outra e aí você vai fazer vai reciclar o seu computador e aí você vai gastar menos dinheiro. Por isso que eu falei, o custo-benefício de um PC desktop é muito melhor, muito maior. Por quê? Porque você pode fazer o upgrade da peça, pegar a peça que você substituiu, vender e utilizar aquela verba para você turbinar mais o seu computador. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Tech. Hoje eu dei dicas para você montar um PC desktop do zero. E são dicas legais que, se você seguir à risca, você consegue economizar bastante. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Tech. Amanhã nós vamos ter lives legais. Entendeu, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Até mais tarde e até amanhã. E tchau!